Ilíada, de Homero, canto 23, homenagem a Patroclo, jogos fúnebres. Assim choravam pela urbe, enquanto os dânaos se dirigiram aos navios e ao Helesponto, se dispersando cada qual à própria esquadra, excetuando os mirmidões que o Aquileu não permitia. Dirigiu-se aos sócios bélicos. Hábeis ginetes, caros companheiros, não desatrelemos os cavalos unicascos, mas entreguemo-nos com eles em seus carros a chorar, Patroclo, que assim se honram mortos. Depois do pranto triste que nos dá prazer, cearemos juntos, disjungindo os animais. E todos secundaram Aquileu no pranto. 3 vezes manobraram os corcéis de belas crinas, chorando ao redor do morto. Tétis, pranteando, os incitou. A areia encharca e as armas. Lembravam-se de um mestre em causar terror. E o pés velozes começou a lamuriar, levando as mãos mortíferas ao peito amigo. Alegra-te, meu caro, mesmo abaixo no Hades, pois cumprirei minha promessa. Arrasto Heitor para entregá-lo cru aos cães que o dilaceram. Imolarei 12 troianos belos diante de tua pira, enfurecido com a morte. Falou, pensando em como trajaria Heitor. No pó o põe de bruços, junto ao leito fúnebre do Menecíade. Os demais se despojaram das armas brônzeas, disjungindo relinchantes equinos. Muitos sentam perto do navio do herói, que lhes oferecia a ceia fúnebre. Lauta, bois brancos que mugiam na degola, cabras balantes, muitas pécoras inúmeros, cevados de colmilhos brancos multipingues, assavam todos através da flama heféstia. Corria o sangue aos borbotões rodeando o morto. Os reis aqueus conduzem um veloz pelida até a tenda de Agamenon, convencendo com zelo o coração, furioso pelo amigo. Já na tenda do Atrida ordenam os arautos, voz de cristal, pusessem sobre o fogo a trípode enorme. Caso conseguissem persuadir o Pelida a lavar o sangue coagulado. Ao que ele opõe-se veemente e jura: não, por Zeus mor, pelo maior, pelo cimeiro, proíbo que derramem água em minha testa antes que eu leve Patroclo à pira e erija a tumba e corte meus cabelos. Dor assim me angustiará o coração enquanto eu viva. Cuidemos, pois é praxe do banquete odioso. Assim que amanhecer, ordena Agamenon que tragam lenha, que forneçam o que cabe ao morto quando desça sob a névoa turva. Então a flama incontornável logo o tira da vista para retomarmos nossa lida. Falou, e todos os ouvintes convenceram-se e se entregaram ao preparo do repasto. Comem e o coração obtém o que o sacia. Quando o desejo de comer e de beber se extingue, dorme cada qual em sua tenda. Mas na praia do mar polissonoro, Aquiles recosta lastimando muito com os sócios, no espaço limpo onde as ondas rebentavam. E quando o sono o cerca e o coração distende ao envolvê-lo suavemente, os membros belos cansados da perseguição a Heitor em Ilion, se lhe dirige a ânima do triste Patroclo, igual a ele em tudo, porte, olhar brilhante, voz, roupa que trazia habitualmente ao corpo. Postado sobre sua testa, assim lhe fala: dormes? Já não te lembras mais de mim, Aquiles? Solícito comigo em vida, não pós-morte. Me enterra agora, a fim de que eu adentre o Hades. As ânimas me evitam, ícones dos mortos. Não querem que além rio, com elas me misture. Eu erro diante dos portais enormes do Hades. Dá a tua mão, escuta o meu lamento. Nunca retornarei de lá, quando me des ao fogo. Não mais nos sentaremos longe dos amigos, a fim de discutir uma questão. A quere odiosa devorou-me, a sorte que me coube. A tua moira, Aquiles, símile divino,
é perecer abaixo das muralhas troicas. Tenho algo a te pedir, se posso convencer-te. Meus ossos não deponhas longe, Aquileu, dos teus, mas junto. Como em tua casa nós crescemos, desde que meu pai levou-me infante de Oponto em decorrência de um triste homicídio. No dia em que matei o filho de Anfidamas, sem pretender, furioso num jogo de dados. O ginete Peleu me recebeu em casa, criou-me com amor, de mim fez escudeiro. Por minha mesma urna, a ânfora de ouro que tua mãe te deu, contenha nossos ossos. E a ele respondeu Aquiles, pés velozes. Por que vieste, amigo, dar-me instruções tão detalhadas? Não te preocupes que eu hei de cumprir exatamente o que me pedes. Mas chega perto para receber o abraço. Gozemos por instantes deste amargo pranto. Falando assim, lhe estende os braços, mas não o encontra. Igual fumaça, a psique sob a terra sumia, sibilando. O herói acorda atônito e as mãos batendo uma na outra diz, sofrendo. Ai de mim, psique e imagem, há também no lar do Hades. Mas ocas, nelas não se encontram a mente. Por toda a noite a ânima do pobre Patroclo rodeou-me acima entre prantos e lamentos, idêntica ao herói, dando instruções exatas. Falou assim em todos, suscitando lágrimas. Brilhou a de rosa e a aurora, enquanto choram, cercando o corpo miserável. Agamenon manda que deixem suas tendas e transportem lenha nos mulos. Instigava-os Meríone, escudeiro de Domeneu, herói intrépido. Com cordas bem tramadas e seguras, foram abater a madeira, os mulos precediam-nos. Caminham muito acima, abaixo, à frente, à margem, e no sopé do Ida, rico em fontes, robles de copa altiva se apressaram a abater a fio de acha. Imenso era o fragor na queda. Repartem-nas em achas e atam-nas aos mulos, cujas passadas ecoavam no terreno, sequiosos da planície, em meio à selva densa. Os lenhadores todos carregavam troncos, cumprindo à risca as instruções do herói Meríone. À beira rios enfileiram, onde Aquiles ideara sua grande tumba e a do amigo. Amontoada a portentosa profusão de lenha, todos sentam à espera. Aquiles manda que os belicosos mirmidões se invistam no bronze e atrelem os cavalos em seus carros. E eles se apressam em vestir o armamento e aurigas e guerreiros montam sobre as bigas, a nuvem de peões seguia os cavaleiros sem fim. No meio os companheiros levam Patroclo. Lançam acima do cadáver os cabelos que iam cortando. O Aquileu, inconsolável, sustinha sua cabeça. Guia o amigo ao Hades. No espaço predeterminado por Aquiles, depõem-no e juntam grande profusão de lenha. O herói de pés velozes pensa algo diverso, recua da pira e corta suas melenas louras, que preservava em honor do rio Espérquio, e ao mar de rosto vinho, fala tristemente. Meu pai te prometeu em vão que ao retornar a meu país natal a ti ofereceria os cabelos. Concluída a sacra hecatombe, 50 ovelhas degoladas em tuas fontes, onde se encontra o altar olente e o templo sacro. Foi o que o velho quis, mas não cumpriste o voto. Como não mais retornarei a meu país, que Patroclo consigo leve os meus cabelos. Falando assim, depõe nas mãos do amigo a coma, e em todos despertou desejo de chorar. E o sol declinaria com a turba aos prantos, se Aquiles não se dirigisse ao rei Atrida. Como o tropel aqueu cede irrestritamente a teu comando, é tempo de estancar as lágrimas e de por ora se afastar da pira. Ceiem que das exéquias cuidaremos nós mais íntimos de Patroclo. Somente os chefes permaneçam. Então logo escuta o Atrida, rei de heróis, dispersa a tropa entre os navios librados. Só os próximos permaneceram, amontoando lenha. Erigem a pira de 100 pés de cada lado, em cima acomodando o morto. Os corações se afligem. Ovelhas pingues
Bois tardonhos conicurvos esfolam e degolam rente à pira. Aquiles recobriu o cadáver da cabeça aos pés com a gordura. A seu redor empilha as carnes. As ânforas de mel e óleo apoiou no féretro. Arrojou 4 corcéis de colo altivo na fogueira. Lamentava muito. Dos 9 cães que o herói mantinha junto à mesa, na pira lança 2, depois de degolá-los. Bem como 12 nobres teucros moços que decepa com o bronze. Horror concebe a mente. Para se apacentar, aviva a fúria férrea do fogo. Com voz embargada, invoca o amigo. Alegra-te comigo, caro, mesmo no Hades, pois cumpro tudo o que te prometi. Os 12 filhos jovens de Magnus Troicos que a fogueira consumirá contigo, todos. Já o Priamo e o Heitor o fogo não come, mas os cães. Contudo, os cães não o atacavam. Afrodite, filha de Zeus, mantinha-os distantes. Noite e dia, ungindo o corpo com óleo de rosa, para o Aquileu não lacerá-lo ao puxá-lo. Acima dele, Apolo guia a nuvem turva do céu à terra, encobrindo todo o corpo em que jazia, encobrindo todo o espaço em que jazia o corpo, a fim de que o furor do sol não ressecasse a pele sobre os músculos. Mas não ardia a pira onde estava Patroclo, e Aquiles, pés velozes, pensa algo diverso. Ladeando em pé o fogo, roga aos ventos Zéfiro e Bóreas com promessas de sagrados prêmios. Libou da taça de ouro que viessem, súbito os corpos inflamassem na fogueira, a lenha queimasse imediatamente. E logo Íris, a mensageira, ouvindo o voto, foi-se aos ventos, que banqueteavam juntos no solar de Zéfiro, tempestuoso. Íris para sobre o umbral de pedra. Assim que a veem, todos se levantam. Cada um lhe ofereceu a sede ao lado, mas ela declina do convite e fala assim: não posso aceitar. Dirijo-me ao oceano onde os etíopes moram. Participarei de uma hecatombe que preparam para os númios. Aquiles roga a Bóreas e ao inquieto Zéfiro que acorram, prometendo lautos sacrifícios, a fim de incendiar a pira onde Patroclo está, pranteado pelos Dânaos todos eles. Partiu quando findou. Os ventos levantaram-se com fragor imenso à frente, pressionaram as nuvens. Ressoprando o mar, a onda empina ao vento sibilante. Em Troia fértil chegam e tombam sobre a pira. Ulula, a flama alteando. Durante toda a noite a dupla incita a chama com sopro agudo. Toda a noite Aquiles, rápido, mergulha a copa dupla na cratera de ouro para tirar o vinho com que ensopa o solo, chamando a ânima do miserável Patroclo. Ancião que chora o filho moço enquanto queima os ossos, morte que desgraça os pobres pais, assim Aquiles chora, incinerando o amigo, suspirando ao redor da pira, imerso em lágrimas. Quando a estrela da manhã augura, a luz e a aurora manto crócio pelo mar se espraia, a pira languecia, a flama esmaecendo. Os ventos recolheram-se de volta ao lar no mar da Trácia, estrepitando em ondas altas. Exausto, Aquileu se distanciou da pira e se deitou. O sono doce o acolhe. Os outros cercam em bloco o atrida, mas o vozerio e o rumor das passadas o despertam. Senta-se no mesmo instante para lhes voltar a fala. Atrida e excelentes pranaqueus presentes, apaguemos primeiro com o vinho rútilo a pira onde se impunha o fogaréu em fúria, para então recolher com máxima cautela os ossos que distinguireis do Menecíade, pois jaz no centro enquanto os outros foram postos à margem, de homens junto com os dos cavalos. Na urna de ouro os coloquemos sob dupla camada de gordura, até que eu também desça ao Hades. Construí a tumba com medida apenas decorosa, pois mais tarde os Dânaos erigirão uma maior, mais larga, os sócios sobrevivos a mim em naves polirremes. Falou e todos os demais obedeceram. Lançam na pira o fogo cor de vinho,
Lançam na pira o vinho cor de fogo, onde houvesse flama e a cinza mais se adensasse. Aos prantos, põe os ossos brancos do ente caro na urna de ouro, em 2 camadas de gordura. Levado para a tenda, é envolvido em linho. Traçam um círculo ao redor da tumba e em torno da pira põem pilastras. Amontoam terra e erguendo marco, retornam. Mas Aquiles detém ali a tropa e para o jogo a faz sentar. Traz prêmios dos navios, caldeiras, trípodes, cavalos, mulos, bois, de frontes largas, moças de sinuosas curvas belas, ferro, cinza. Indica assim os prêmios aos campeões no hipismo. Uma mulher habílima em obras magnas, a trípode com asas, 22 medidas. Ao primeiro. Ao segundo, a égua não jungida prende um mulo de 6 anos. Ao terceiro, um caldeirão jamais crestado pelo fogo, ainda branco, belo, de 4 medidas. Ao quarto, 2 talentos de ouro. Ao quinto, um vaso de duplas anzas, intocado pela chama. Disse aos argivos, colocando-se em pé: Atreu e caros panaqueus de belas grevas, tais são os prêmios que destino aos cavaleiros. Se disputássemos em honra de outro herói, eu levaria à tenda o primeiro prêmio, pois meus cavalos, bem sabeis, são imbatíveis, são imortais. Poseidon presenteou meu pai com eles, de Peleu eu os herdei. Mas não moverei os cavalos unicascos sem a glória esplendorosa do auriga mor e cordial, que tantas vezes derramou óleo nas crinas límpidas do banho na água cristalina. A parelha chora agora estática, coração angustiado, crinas pelo chão. Aproximai-vos do acampamento, quem se fia em seus cavalos e nos carros sólidos. Falando assim, ginetes acorrem rápidos. Pastor de heróis Eumelo apresentou-se antes, filho de Admeto, insuperável na arte equestre. O taludo Diomedes avançou depois, com os corcéis de Tros jungidos, que tomara de Enéas, salvo por Apolo. A seguir apresentou-se o loiro Atrida Menelau, divino, atrelando o rápido cavalo Podargo, que era seu, e Ete de Agamenon, que recebera de Equepolo Anquisíade, para poupá-lo de ir a Troia e em seu país gozar da vida. Zeus lhe havia concedido muita riqueza, residir na vasta Sicyon. Impaciente, a trela mal a controlava. Corcéis de belas crinas preparou Antíloco, o filho de Nestor, magnânimo senhor que descendia de Neleu. Corcéis de Pilo puxavam sua biga. Chega o pai de Antíloco a fim de aconselhar alguém de boa índole. Zeus e Poseidon, apesar de tua pouca idade, te apreciam. Te ensinaram a arte equestre. Não careces de minhas lições, pois sabes contornar a meta bem. Mas lentos são teus cavalos, temo por revés mais grave. Os animais dos outros são mais ágeis, mas eles não têm a tua astúcia. Leva, caro, ao coração as estratégias que te ocorram, a fim de não ficar sem a premiação. Ao lenhador, astúcia vale mais que força. Com ela o timoneiro singra a nau veloz que o vendaval açoita no oceano vinho. Graças a ela, o auriga impõe-se a outro auriga. Já quem se fia nos cavalos e nos carros e irrefletidamente faz suas manobras, na pista dos animais divagam sem controle. Quem tem domínio da agudeza mesmo se conduz, corcel pior, manobra rente à meta em que concentra o olhar, sem descuidar das rédeas que sabe aliviar, atento a quem persegue. Coloco-te a par do signo, é claro, não te escapa. Há um tronco seco, alto de uma braça de roble ou pinho. A chuva não o arruína. 2 pedras brancas escoram-no de um lado e outro. Ali a pista é estreita, mas depois se amplia. Talvez indique a tumba de um antigo morto, ou foi, quem sabe, um marco já em tempos idos, agora usado como meta por Aquiles. Conduz bem rente ao tronco a biga e os palafrens, e firme sobre o assento inclina levemente, o corpo à esquerda, fustigando o animal à destra, aos gritos para então soltar a brida. Na meta que quase raspa o corcel da esquerda, dando a impressão de que o meão da roda rale a quina, mas evita esbarrar na pedra, senão destróis o coche e fere os cavalos, propiciando o riso com tua vergonha.
Mantém a mente atenta, caro, e o olho aberto. Se conseguires contornar a meta rápido, não haverá ninguém que te ultrapasse, mesmo se à frente o conduzisse Arion imortal. O cavalo veloz de Adrasto, estirpe eterna, ou de Laomedonte, aqui nutridos Magnus. Depois de expor ao filho cada ponto, o velho Nestor voltou a ocupar o seu lugar. Meríone, o quinto, atrela os corcéis de belas crinas. Nas bigas, já entregam-se ao sorteio. Aquiles agitou a urna e a sorte sai de Antíloco. A seguir do poderoso Eumelo, depois o atrida Menelau, lanceiro hábil, seguido por Meríone. Diomedes, as condutor de corcéis, foi o último escolhido. Todos se alinham. O Aquileu indica a meta longínqua na planície calma. Ao escudeiro de seu pai, Fênix ordenou que se fixasse num posto para registrar e relatar a disputa. O chicote põe sobre os cavalos, batem no dorso as rédeas. Impetuosos, gritam. Sumiam velozmente pelo campo, longe das frotas, de repente. O pó empina sob os peitos como nuvem ou procela. As crinas voavam através do vento que soprava. A terra fofa, os cavalos ora resvalavam, ora se alçavam no ar, aurigas, todos eles em pé. Em cada um batia o coração com ânsia de vencer, e cada um atiça os palafrens que, voando, enchem de poeira o plaino. Já de volta para o mar grisalho, cada qual manifesta o seu melhor. Esticam-se na pista. As duas éguas ágeis do filho de Féres surgem à frente. Os corcéis de Troas avançam no encalço delas, quase que encostando, machos ambos guiados por Diomedes. Pareciam albaroar a biga que seguia à frente. O sopro deles aquecia o dorso e os ombros de Eumelo, testas esticadas sobre o herói. E Diomedes se teria emparelhado, quem sabe superado, se com ele Apolo não se enfuriasse. As rédeas fez cair das mãos. Seus olhos vertem lágrimas de raiva ao verem as éguas do rival se distanciarem mais e desestimulada sua parelha atrás. Mas Palas deu-se conta do que Febo Apolo fizera contra o herói, e dele se aproxima para lhe devolver o relho e reanimá-lo. Eumelo então se aproximou irada, rompe o jugo da parelha e os dois cavalos perdem-se na pista. O timão tombou na terra, o filho de Admeto rola abaixo rente à roda. Os braços se rompem, o nariz, a boca, sobre os cílios feriu o rosto, os olhos banham-se de lágrimas. A voz potente aborta enquanto Diomedes desvia para o lado os dois cavalos, de úngulas sem fenda, muito à dianteira. Atena infunde vigor nos animais, lhe concedendo a glória. O loiro atrida Menelau seguia atrás. Aos cavalos do pai, Antíloco gritou: correi o máximo possível, esforçai-vos! Não vou querer que disputais com a parelha de Diomedes, pois Atena acelerou os seus passos, garantindo-lhe sucesso. Atrás, contudo, dos corcéis do Atrida não fiqueis. Avante! Não vos cubra de vergonha, Éte. É fêmea. Não é o caso de ceder, meus bravos. O que direi agora há de se cumprir. A vida mansa, com Nestor, pastor de povos, acabará, pois matará os dois com bronze, se por incúria de ambos conquistarmos o último prêmio. Portanto, esforçai-vos já ao máximo. Encontrarei um jeito, pensarei em algo, para sairmos bem quando estreitar a rota. Falou. Temendo as ameaças, correm mais por pouco tempo. Logo o impetuoso Antíloco avista a rota estreita e baixa. Uma greta havia erodida pela chuva ali acumulada, onde o solo era instável. O Atrida trata de evitar quebrar as rodas. Antíloco desvia os cavalos fora da estrada, perseguindo um pouco inclinado. O Atrida teme e grita: Antíloco, és louco! Retém os teus cavalos, pois a estrada é estreita. Logo se alarga quando poderás passar por mim. Se bates no meu coxo, também sais prejudicado. Como se não escutasse, Antíloco acelera e chicoteia mais. Quanto é o espaço de um disco arremessado sobre a espada por um moço, colocando à prova a juventude, tanto correm. Menelau opta por aliviar sua parelha atrás para evitar o choque dos corcéis na estrada, o que resultaria no albaroamento das bigas e no anseio de vitória, heróis no pó.
O loiro Menelau, gritando, agride-o. És o pior dos homens, e pensar que nós, aqueus, chegamos a considerar-te sábio, mas não terás o prêmio sem o juramento. Assim falou, se dirigindo a seus cavalos. Sem desconsiderar vossa tristeza, ânimo! Os pés e os joelhos deles sentirão cansaço primeiro, pois padecem ambos da velhice. Cala. E temendo reprimenda do Senhor, aceleraram próximos dos outros já. Os argivos sentados juntos contemplavam os corcéis que voavam, elevando o pó no plano. E Domeneu de Creta avista os antes, posicionando no alto, longe dos demais. Ainda que distante, reconhece a voz impetuosa. Avista o animal que surge inteiramente rubro, salvo que na fronte trazia um signo branco igual à lua cheia. Ficou em pé e disse para os dânaos: Caros hegemones e reis argivos, só eu vejo os cavalos ou vós também? Parece ter havido alteração, pois os primeiros não são os de há pouco, nem os guias. Um desastre terá ocorrido na planície com as éguas que vi na frente, contornando a meta. Agora não consigo enxergá-las mesmo examinando toda a extensão do campo troico atentamente. A brida escapou da mão do auriga, que não pode circundar a meta, ou foi em frente? Parece que caiu, seu coxo esboroou, as éguas dispersaram o coração colérico. Mas também vós em pé mirai, pois não distingo bem, muito embora me pareça ser alguém da estirpe Etólia, líder entre argivos, filho do ginete Tideu, o magno Diomedes. Ájax de Oileu lhe respondeu grosseiramente: Por que paurou-as assim antes do tempo? Longe as éguas, pés de brisa, avançam na planície. Nem te destacas pela mocidade, nem de tua cabeça os olhos veem agudamente. És fanfarrão, destoa de ti dar de orador de praça pública a gente bem melhor. As mesmas éguas de antes seguem em primeiro. De Eumelo, ele sobre o coche com as rédeas. O rei cretense redarguiu enfurecido. És bom de ofensa, tua mente é torpe. Em tudo és o pior, pois tens a mente de um tacanho. Mas apostemos trípode ou caldeira, o juiz seja Agamenon. Sobre quais cavalos vem primeiro, a fim de que pagando tu aprendas. Falou, e Ájax põe-se em pé, irado, pronto para lhe dirigir palavra dura. A rixa teria se agravado ainda mais se o próprio Aquiles não tivesse em pé lhes admoestado. Já chega, me dirijo aos dois, não quero mais ouvir o que me soe inadequado ou rude. Criticareis outro que falasse assim. Sentai os dois com os demais a fim de ver os animais que, ansiando o prêmio, logo surgem, ocasião em que será possível cada um vislumbrar quem chega antes e depois. Falou e o filho de Tideu já estava perto, erguendo o relho sobre a espádua. Os corcéis sobrevoavam, devorando a rota, irados. Partículas de pó avançam contra o auriga. A biga talxiada em ouro e estanho segue corcéis de pés velozes. Quase imperceptíveis eram, atrás, os sulcos que deixava a roda na areia leve, tal o voo da parelha. Em meio à turba freia, escorre pela terra o suor que jorra do pescoço, peito abaixo dos animais. Do coche faiscante salta e apoia o látego no jugo. O forte Estênelo não perde tempo e vai pegar o prêmio. Pede aos companheiros animosos que transportem a moça e a trípode e libera os cavalos. Logo depois chegou Nestórida Antíloco, que se valeu da astúcia para ultrapassar Menelau, próximo em seus cavalos ágeis. Quanto um cavalo que transporta o dono pleno, adentro galopando está longe da roda, e os pelos mais extremos da cauda já roçam a pina, que regira muito perto, pouco espaço no entremeio, enquanto voa ao longe, tal a distância entre Antíloco e atrás o Atreu, distância inicialmente equiparável ao disco arremessado, mas que se reduz pelo ímpeto da égua de Agamenon de belas crinas. Uma volta a mais ou duas, indubitavelmente, o ultrapassaria. A um tiro de lança ao nobre Menelau seguiu o escudeiro de Domeneu Merione, um condutor medíocre de parelha inferior. O último que despontou foi o filho de Admeto, que arrastava a bela biga instigando à frente os dois corcéis. Aquiles de pés velozes, quando viu, se apiedou e entre os argivos pronunciou palavras asas. O último é o melhor auriga de cavalos. Devemos conceder-lhe o segundo prêmio.
É justo, Diomedes permanece o líder. Falando assim, recebe a aprovação de todos, e a égua lhe teria dado, anuindo os Dânaos, se o Nestor e Antíloco não se pusesse em pé a fim de defender o seu direito. Aquiles, ficarei muito irritado se cumprires o que dizes. Me tolher do prêmio com o argumento de que corcéis e carro sofreram um desastre e de que ele é ótimo. Não suplicou aos deuses? Não teria sido o último? Tens pena dele? É caro a ti? Tens muito ouro em tua tenda, ouro e grei, escravas e cavalos unicascos. Dá-lhe premiação vultuosa, escolhendo lá agora mesmo, que os aqueus te aplaudirão, mas não darei o que me coube. Estou disposto a enfrentar o herói que almeja despojar-me. E o Aquileu de pés velozes ri. Antíloco era um amigo a quem queria muito bem. E com alígeras palavras respondeu-lhe: Antíloco, se mandas que eu oferte a Eumelo algo que me pertence, eu o farei. Concedo-lhe a couraça que conquistei de Asteropeu de bronze. Um friso esplêndido de estanho corre a seu redor. É inigualável o seu valor. Disse e ordenou ao Tomedonte a ir buscá-la na tenda. Quando volta, a depõe nas mãos de Eumelo, que a recebe cheio de alegria. Mas Menelau se levantou contrariado, sua fúria contra Antíloco não amainava. Com o cetro nas mãos, pede silêncio aos Dânaos, igual ao nume inicia a fala. Antíloco, foste atinado no passado. O que fizeste? Ofendes meu valor ferindo meus cavalos, lançando os teus à frente muito inferiores. Julgai imparcialmente hegemones e reis argivos entre nós, sem preferência prévia, a fim de que não digam Dânao vestes bronzes. Com esperteza Menelau se impôs a Antíloco, ganhou a égua, seus cavalos eram muito piores, mesmo sendo ele um ás mais forte. Darei o veredicto eu mesmo, sem temer a contradita de um aqueu, pois é correto. Como é lei, aproxima-te, divino Antíloco, diante do carro e dos corcéis, portando o látego flexível com as mãos, o mesmo utilizado para tocar os animais. E por Poseidon, jura não ter prejudicado de propósito meu carro. E respondeu-lhe o atinado Antíloco: Calma, pois sou muitíssimo mais jovem, rei, do que és. És mais vivido, Menelau, melhor. Conheces bem a intemperança que há no jovem, como é volúvel sua inteligência, a mente inquieta. Acalma o coração, receberás de mim a égua que eu arrebatei. Se queres um dom maior que eu tenha em casa, com prazer te dou, prole de Zeus, a fim de que eu não tombe do coração, tampouco quero perjurar. Falando assim, o Nestórida põe nas mãos de Menelau a égua. O coração do Atrida se pacifica, como orvalho nas espigas quando a planície eriça e a messe cresce. Assim teu coração no peito desarmou-se, Atrida, e respondeu-lhe com alígeras palavras. Farei ceder eu mesmo, Antíloco, a cólera, porque não foste nunca no passado tolo ou torpe. A lucidez se impõe à mocidade agora. Evita enganar quem és mais forte no futuro. Nenhum aqueu teria me dobrado assim tão rápido, mas tens sofrido muito por mim como teu pai e irmão. Persuado-me com tuas súplicas, e a égua te dou, conquanto minha, a fim de que os demais saibam que bate em mim um coração flexível. Findou. Confia a égua ao sócio de Antíloco Noemon, a caldeira guarda para si. Então Meríone toma os 2 talentos de ouro pelo 4º lugar. Restara o 5º prêmio, a taça dupla ança que a Nestor Aquiles doou. Avança entre os aqueus e diz, ladeando-o: Toma, senhor, também a ti cabe um cimélio. Lembrança das exéquias de quem não verás de novo entre os argivos. Patroclo, o prêmio eu te concedo, pura e simplesmente. Não disputarás corrida, pugilíssimo, luta ou arremesso, pois te oprime senectude. Transfere o prêmio ao velho que o recebe alegre, quando profere alígeras palavras. Sim, nada do que me dizes, filho, escapa à moira. As pernas, músculos, não são como antes firmes, tampouco os braços, movo, fácil das espáduas. Ah, tivera o vigor que tive um dia em moço, como quando em Bruprásio epeios sepultaram a Marinceu, por quem os filhos instituíram jogos. Ninguém então se equiparava a mim em pilhos, etólios, animosos, nem epeios. Venci o filho de Enopo no pugilato, Clitômedes, a Anseu na luta, desafiara-me. Superei na corrida o imbatível Ificlo,
Meu dardo foi mais longe que o de Polidoro e o de Fileu. Por serem dois, só os filhos de Actor dobraram-me no hipismo. Desejavam muito o prêmio, o mais precioso entre os disputados. Germanos gêmeos, um manuseava as rédeas, as empunhava sempre, o outro chicoteava. E eu era assim, que a mocidade de hoje tome para si tais empresas. Entregar-me à triste velhice é a minha sina, outrora fui um as. Mas vai, trata de honrar o amigo nos torneios. Recebo com prazer, meu coração se alegra, por te lembrares sempre de quem quer teu bem. Tens presente o honor que devo obter de Argivos. Os deuses te concedam o apogeu do júbilo. Falou. Tão logo ouviu o ecômio do Neleide, Aquiles se envereda pela tropa acaia, apresentando o prêmio do árduo pugilato. Amarra no cinto a mula arisca indômita, a mais difícil de domar. Tinha 6 anos. Ao derrotado caberia a taça de anza dupla. Se levantou para dizer aos Dânaos: Atridas e demais aqueus de belas grevas, por estes prêmios convidemos 2 os ases para elevar o punho no combate. A quem Apolo der se impor, e todos os aqueus avaliarão, conduz à tenda a mula arisca. Ao derrotado caberá a copa dupla. Logo se levantou um homem alto e forte, um hábil pugilista, Epeio Panopeu. Tocou a mula paciente e assim falou: Que se apresente o ganhador da copa dupla. Nenhum aqueu além de mim conduzirá a mula, pois me orgulho de ser o melhor no pugilato. Aceito que sou menos bom na pugna, é impossível ser melhor em tudo. Mas o que afirmo há de se cumprir. A pele rasgo com direito, esmigalhando os ossos. Sugiro que os amigos fiquem perto a fim de carregá-lo, sucumbindo às minhas mãos. Falou. Não houve um som de voz, calavam todos. Euríalo tão somente levantou-se, o filho do rei Talaionida Mecisteu, que a Tebas um dia viajara ao funeral de Édipo, ocasião em que venceram os Cádmos todos. Diomedes, ínclito lanceiro, aproximou-se para animá-lo, desejando-lhe sucesso. Primeiro cinge com o cinto, então lhe entrega correias bem talhadas de um boi selvagem. Para o centro da arena foram ambos prontos, e mãos pesadas no alto, um avança no outro. Os braços volumosos se atracando. Rangem horrivelmente o maxilar, jorra o suor dos membros. Eis que Epeio toma a iniciativa e acerta o queixo do adversário, que não mais resiste. Os membros imponentes se lhe afrouxam. Como ao sopro de Bóreas é lançado um peixe, na praia algoza e a onda escura o envolve, assim desmoronou o golpeado, mas o magno Epeio o apruma com os braços. Logo os companheiros retiram-no da arena, bamboleando as pernas. Cuspia sangue denso, mal sustinha a testa, fizeram-no sentar alheio a si mesmo. Foram buscar o prêmio, a copa de anza dupla. Aquiles apresenta o prêmio da terceira prova aos argivos, referente à luta árdua. Ao vencedor, a trípode tenaz ao fogo, avaliada em 12 bois. Ao derrotado, conduz à arena a moça multi-habilidosa, cujo valor equivalia a 4 bois. Dirige-se aos aqueus em pé. Quem pretender participar deste certame, venha à frente. Ájax, o telamônio colossal, levanta-se. E Odisseu, poliastuto, ótimo no engano. Ao centro se dirigem, ajustando os cintos, para com mãos pesadas logo se atracarem. Com 2 traves que num ângulo o arquiteto hábil encaixa sob o teto, proteção do vendaval. Os dorsos chiam sob mãos brutais que se alongavam, transpirando em bicas. Equimoses avultam pelo flanco e ombro, rubras de sangue. A dupla se desdobra mais, sonhando com a trípode bem torneada. Nem Odisseu podia derrubá-lo, nem Ájax, pois não cedia nunca à sua força. Aqueus de belas grevas já se entediavam. Quando Ájax Telamônio volta-se a Odisseu. Engenhoso Odisseu, divino Laertíade, levanta-me ou te levanto, Zeus fará o resto. E o solevou, mas Odisseu lembrou-se da astúcia, acerta a panturrilha e trava a perna, e o leva ao chão de costas. Monta em seu peito,
O público acompanha tudo estarrecido. O Itácio multipadecido tenta alçá-lo, mas o consegue erguer um pouco só do solo, dobrando um joelho. Caem os dois no chão e lado a lado ficam envolvidos na poeira. E teriam lutado uma terceira vez não fossem impedidos pelo próprio Aquiles. Cessai, já chega de causar a dor terrível. A vitória dos dois terão premiação igual, que os outros possam competir também. Falou e ao escutá-lo a dupla convenceu-se. Limpos do pó, trataram de vestir as túnicas. Aquiles apresenta os prêmios da corrida, uma cratera trabalhada em prata, 6 medidas comportava. Não havia mais bela na terra. Obra dos sidônios multiábeis, trazida por fenícios pelo oceano brumoso. Já no porto deram-na a Toante, como resgate do Priâmeo Licaone, o Jasonida Euneu a transferiu a Patroclo. Homenageando o amigo Aquileu, propôs o prêmio para o mais veloz, com ágeis pés. Ao vice-campeão destina um boi enorme e pingue. Para o último meio talento dourado. Em pé assim falou para os argivos. Que se apresente quem quiser participar. Ájax o Ilíade avança assim que o escuta, ágil, e Odisseu pluriastuto e o Nestórida Antíloco destaca entre os mais jovens na corrida. Alinham-se enquanto Aquiles lhes mostrava a meta. Assim que deu início, Ájax encabeça a prova, mas é seguido pelo Itácio Odisseu quase colado. Como ao seio de uma moça de belas curvas se aproxima a lançadeira, quando ela a puxa e o fio da roca desenrola, o seio quase resvalando, assim o Itácio seguia o rastro antes que a poeira alçasse. Em sua nuca, Odisseu bafora no ímpeto dos passos. Seu anseio de vitória todos aclamam, incitando quem já se apressava. Já perto do final da prova, Odisseu roga no coração a Atena de olhos glaucos. Ouve, imortal, empresta rapidez aos pés. Palas escuta sua súplica e agiliza o corpo todo, pernas e acima os braços. E quando estavam prestes a alcançar a meta, Ájax que escorregou. Atena causa o entorce. No monturo de esterco dos bois mugidores que imolaram Aquileu, veloz, honrando Patroclo. A boca e o nariz se encheram de excremento. O multicalejado herói ganha a cratera. Primeiro colocado. Obtém o boi, o outro, que em pé, retendo pelo corno o touro arisco, cuspia estrume quando fala para argivos. Palas me deu uma rasteira. É mãe, tal qual para Odisseu, a quem assiste lado a lado. Falou assim e todos os demais gargalham. Antíloco retira o terceiro prêmio, esboçando um sorriso. Volta-se aos argivos. Todos sabeis, amigos, bem o que eu direi. Mais uma vez os deuses honram os mais velhos. Ájax tem quase a minha idade, um pouco mais. O outro pertence à geração anciã dos homens anciãos. Ancião, mas com frescor. Assim é visto. Ninguém o vence à pista, excetuando Aquiles. Falando assim, alegra Aquiles, pés velozes, que então lhe respondeu. O teu louvor, Antíloco, não há de ser inútil, pois receberás meio talento de ouro a mais de minha parte. E o moço exulta ao receber o dom que ofertara. Aquiles traz e põe na arena a lança longa sombra, o escudo e o elmo, as armas de Sarpedon, por Patroclo arrebatadas. Disse em pé no meio dos argivos. 2 heróis convido, os 2 melhores, para disputarem prêmios que ora apresento. Armem-se para o duelo, brandindo o bronze afiado diante do tropel. Quem primeiro atingir um antagonista e o sangue enegrecido traga à tona da couraça, receberá de mim este punhal prateado belo que eu mesmo conquistei de Asteropeu. Dividirei as outras armas entre ambos no festim que oferecerei em minha tenda. Falando assim, o magno Telamônio Ájax se levantou e Diomedes o seguiu. Armados, cada um avança de um dos lados da massa para o centro, ávidos de embate, olhar de horror. Espanto então domina os danos. Assim que frente a frente se encontraram, 3 vezes arremeteram e nas 3 bem perto chegam. Então Telamônio acerta o escudo, mas não a pele, que a couraça frustra a lança. Sobre o enorme pavês, Diomedes escrutava sempre o pescoço com a ponta da haste rútila. Preocupados com Ájax, os aqueus exortam a suspender o duelo.
aos dois coubesse prêmio igual. Coube o punhal enorme a Diomedes, com a bainha e o bouldrier bem recortado. Um bloco de metal grosseiro Aquiles põe no centro. A força de Hesião tinha por hábito arremessá-lo, até Aquiles trucidá-lo quando embarcou em seu navio com outros bens. Levantou-se e falou entre os aqueus. Avante, os que desejem tomar parte nesta prova. Ainda que distante esteja o campo fértil, durante 5 anos poderá contar com provisão de ferro. Lavrador, pastor, não buscam na cidade o ferro, pois o tem. Falou e avança o belicoso Polipete, e a força intrépida do divino Leonteu. E igual a um deus Epeio e o telamônio Ájax se alinham. O divino Epeio arroja o bloco girando-o, o que provoca riso entre os aqueus. Rebento de Ares, Leonteu lança a seguir. Da poderosa mão do telamônio sai o terceiro disparo, que supera os outros. Mas quando Polipete audaz aferra o ferro, como um boieiro arroja longe seu bastão, que vai volteando sobre os bois da grei, ultrapassou a arena. Os Dânaos o aclamaram. Os próximos de Polipete levantaram-se para levar o prêmio anal do Basileu. Aquiles oferece o ferro violáceo 10 achas, 10 bipenes aos arqueiros. Finca o mastro de um navio de proa azul bem longe na areia. Pelo pé, com um cordame, prende a pomba trêmula, propondo que a vulnerem a flecha. Aquele que matar a pomba trêmula há de levar consigo todas as bipenes. Já quem romper a corda em lugar da ave, receberá a acha, por não ser tão bom. Logo a força do soberano Teucro avança, seguido pelo protetor de Idomeneu, Meríone. As sortes agitadas no elmo brônzeo, e a escolha recaiu inicialmente em Teucro. O dardo atira forte, mas não prometera a Apolo uma hecatombe de carneiros novos. Errou o pássaro que Febo lhe recusa, mas rente ao pé, rompeu a corda que o prendia. A seta amarga corta a corda e a pomba voa na direção do céu, caindo a corda ao chão. Os Dânaos reagiram com rumor, enquanto Meríone se apressou a lhe tirar das mãos o arco, pois de antemão já manuseava a flecha. Prometeu ao flecheiro Febo uma hecatombe notável de carneiros recém-natos. No alto, sob as nuvens, mirou a trêmula columba e em seu volteio, sob as asas, a acertou em cheio. A flecha a transpassou e torna a terra, fincada junto aos pés do herói Meríone. O pássaro pousou no mastro do navio de proa azul, pendeu a goela. As asas densas se lhe afrouxam, a vida evolou veloz dos membros. Pomba ao longe a pomba, o exército mirava atônito. Meríone conquistou assim as 10 bipenes e Teucro transportou a Nalbojuda a acha. Aquiles traz à arena a lança longa sombra e o caldeirão intacto, que valia 10 bois. Flores o decoravam, os lanceiros logo se põem em pé, o magno soberano Atrida, Meríone protetor de Nomeneu. Aquiles, divino, pés velozes, lhes dirige a fala. Atreu, sabemos todos que és insuperável, ao manusear a lança, ao dar vazão à força. Leva contigo este prêmio à nave côncava. A lança nós concedemos a Meríone, caso teu coração aceite o meu pedido. Assim falou, pastor de povos Agamenon concorda. O pique Aêneo recebeu Meríone, e o arauto Tautíbio leva o prêmio Rútilo. Oi, gente, eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje, então, canto 23 da Ilíada. Este canto tem 2 partes bem nítidas, né? A primeira é o pranto pelo herói Patroclo, que temos aí Aquiles, né, cortando os cabelos, preparando o corpo para ser queimado, depois toda a preparação dos ossos, né, depois que o corpo é queimado. Então uma parte bem emocionante e assim bem triste, né, eles lamentando Patroclo. E a segunda parte são os jogos funerários em honra de Patroclo. Então nós temos a alegria e o riso durante esses jogos. Então nós temos corridas de bigas, né, de cavalos, temos pugilato, temos também luta, né, medidas de força,
É muito interessante esta passagem. Aqui nós parece que não temos nem a presença dos troianos, né? Então, assim, a gente esquece da guerra, esquece da cidade de Troia e mostra-se os costumes, tanto funerários como os jogos que os gregos faziam em honra aos mortos. Então, muito interessante esse canto. É um rito, assim, tanto funerário como de esporte que os gregos faziam. Então, é como se a gente estivesse, assim, assistindo um dia de jogos entre os gregos, né? Então é muito legal. Então tem toda essa movimentação aí dos heróis. Mas uma cena que me chamou a atenção e tocante, né? É quando Aquiles cuida com tanto amor do corpo aí do seu amigo querido, né? Ele corta os próprios cabelos que ele oferece para Patroclo. O Aquileu, inconsolável, sustinha sua cabeça, segurava a cabeça, né, de Patroclo, guia o amigo ao Hades. Então aquele rito de cortar os cabelos é como se estivesse levando o Patroclo, que havia aparecido para ele em sonhos, para o Hades. O Patroclo fala que ele não consegue atravessar o rio Aqueronte, né, o além-rio, e chegar aí do outro lado, no Hades. Ele estava às portas do Hades, precisava dos ritos funerários para poder entrar no Hades. No espaço predeterminado por Aquiles, depõem-no e juntam grande profusão de lenha. Eles colocam o corpo de Patroclo. O herói de pés velozes pensa algo diverso. Recua da pira e corta suas melenas louras, os seus cabelos, né? Que preservava em honor ao rio Espérquio. E ao mar de rosto vinho fala tristemente. Então ele oferece os cabelos ao Patroclo. Meu pai te prometeu em vão que ao retornar a meu país natal, a ti ofereceria os cabelos. Concluída a sacra hecatombe, 50 ovelhas degoladas em tuas fontes. Está falando para o rio, onde se encontra o altar olente e o templo sacro. Foi o que o velho quis, mas não cumpriste o voto. Como não mais retornarei a meu país, que Patroclo consigo leve os meus cabelos, né? Então, os cabelos dele seria para o rio Espérquio, se ele voltasse de Troia, vivo, o Aquiles. Foi o que o pai dele prometeu. Mas como ele não vai voltar vivo, ele oferece a Patroclo, que Patroclo leve os meus cabelos, né? Bonito. Falando assim, ele depõe então nas mãos do amigo a coma, ele põe os cabelos nas mãos de Patroclo, né? Lembrei daquele livro lá, que eu tô aqui para ler, que é a Canção de Aquiles, não vou lembrar o nome da autora. E fazendo isso, colocando os cabelos nas mãos de Patroclo morto, em todos despertou o desejo de chorar. As pessoas ficam emocionadas, né? Vendo aquela situação ali de Aquiles ofertando os cabelos a Patroclo. Depois que o Aquiles é queimado, né, na pira aí, Aquiles não, que o Patroclo é queimado, e o Aquiles oferece 12 jovens de Troia que ele havia pegado aí no rio Escamandro, oferece também 2 cachorrinhos, fiquei tão triste, oferece 4 cavalos. Olha o que eles fazem, lançam na pira o vinho cor de fogo, onde houvesse flama e a cinza mais se adensasse. Aos prantos põe os ossos brancos do ente caro na urna de ouro, em 2 camadas de gordura, levado para a tenda é envolvido em linho. Então esse cuidado com o morto, né? São mesmo assim uma demonstração do que os gregos faziam, né? Quando honravam os mortos. Então é isso, gente. No próximo vídeo nós teremos o último canto da Ilíada, o canto 24. Hoje, canto 23, homenagem a Patroclo e jogos fúnebres. Um abraço e até mais.